Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos abordar um assunto que está muito em alta, muito divulgado pela mídia, que é a nutrição esportiva. Nosso convidado de hoje é o nutricionista e com especialização em nutrição esportiva, que é o Leonardo Piva. Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui no programa e poder comentar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito da nutrição esportiva. Isso aí. Primeiramente, prazer é meu estar aqui, agradeço o convite, tanto do senhor quanto do Luciel também. E é sempre interessante esse bate-papo, esclarecimento de dúvidas, que hoje em dia é muito comum. Acho que informação, quanto mais melhor, não é isso, Léo? Com certeza. Ainda mais que está na moda, né? Está na moda. Tá na moda. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho então com os nossos telespectadores, antes de entrarmos em medicamentos, enfim. Vamos falar um pouquinho da importância de um nutricionista nessa parte esportiva. Na verdade, eu acho que não só o nutricionista, mas esse acompanhamento, a pessoa que pratica o exercício físico, esse acompanhamento médico, acompanhamento de um fisioterapeuta talvez, e do nutricionista, sempre é interessante, trabalho em conjunto. A gente sabe que quando a pessoa começa a desenvolver ou a praticar algum exercício físico, suas demandas energéticas mudam, aumentam. Lógico. E nada mais necessário do que a procura e esse aconselhamento do nutricionista esportivo de preferência, para estar dando um auxílio nessa área aí também. Para não fazer nada errado, fazer da cabeça. Aliás, por exemplo, você, nutricionista, estudou tantos anos para poder orientar, fazer um trabalho decente. Então, não vamos, pelo menos quem estiver nos assistindo, falar, eu vou fazer um exercício por minha conta, vou na academia, vou comer isso, aquilo. Eu acho que não. Acho que aí tem que ser realmente uma orientação correta. Olha, a importância da procura, desse acompanhamento nutricional, especificamente da área, um nutricionista esportivo, lógico, é ele que vai estar entendendo qual a necessidade. Na conversa, no consultório e tal, é que a gente vai estar analisando o perfil de cada um, o que a pessoa faz, quais os objetivos. Às vezes é um atleta, ou às vezes é um cara que tem objetivos atléticos, mas ele não vive disso. Então ele é um desportista, é um cara que gosta de fazer exercício físico. E ele quer também desempenho. Lógico. Então, para uma pessoa que tem objetivos atléticos, o nutricionista esportivo é quem vai estar, que é o profissional melhor capacitado para indicar o que o cara deve comer, que horário, em que situação. Uma dieta correta, Uma dieta correta e específica para ele. É muito importante a gente deixar claro a individualidade de cada um. Seja Exatamente, o atleta, isso é importante. Seja a pessoa que quer emagrecer, seja a pessoa que quer ficar um pouco mais forte e tal. Porque não existe receita de bolo. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar em redes sociais as celebridades da internet, que às vezes faz um treino específico ou come alguma coisa específica e coloca alguma foto, algum vídeo, e a pessoa mal informada quer fazer igual. A dieta do fulano, a dieta da fulana, Isso, e aí divulga. Se é bom para ela, é bom para mim. E na verdade às vezes não é assim. Exatamente. A pessoa que está ali, geralmente ela já é muito bem treinada, já há vários anos de treino, vários anos comendo bem, e hoje, por essa facilidade, a pessoa come alguma coisa e posta uma foto. E a pessoa acha que aquilo ali vai ser a solução dos problemas ou vai resolver Não é bem assim, Se não fizer um tratamento correto, com um profissional correto, ele vai detonar o corpo. Às vezes piora a situação. Então, o que é bom para mim pode não ser para você. Então, essa individualidade de cada um tem que ser muito levado em consideração. Então isso é importante, Quem estiver nos assistindo, a gente sempre fala aqui, como você acabou de dizer, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, não pegar a fórmula do amigo, não fazer isso não. Procura um nutricionista, pega a sua fórmula direitinho, uma fórmula balanceada para o seu organismo. Não é isso, Léo? Isso. Hoje em dia é muito comum, principalmente nas academias, a suplementação, às vezes desnecessariamente. O que acontece é que o meu amigo falou que é bom, então eu vou tomar, ou eu vou comer.
Mas vai tomar por quê? Não sabe nem por que está fazendo isso, né? Não sabe. Aquela história, sem a orientação. Sem a orientação. Né? E então a gente fica, quando eu vou prescrever uma dieta, antes de prescrever a suplementação, que depois a gente vai comentar um pouco mais, eu pergunto, o que você tem em casa? Dificilmente a pessoa não tem nada. Sempre alguma coisa já começou. Sempre alguma coisa. Né? Porque viu fulano tomar, ou viu a celebridade tomar, né? Ou segue alguém no Instagram ou no Facebook e tal, e que, eu vou tomar também, eu quero ficar igual a ela. Então não é assim. Né? Vamos com calma, Os bastidores daquela foto, daquele treino, as pessoas Ou seja, uma celebridade, como você disse, só Deus sabe o que aquela pessoa fez para ficar com aquele corpo, né? Ou bem malhado, um corpo escultural, né? E aparece na foto, mas ninguém sabe se a pessoa passou fome, se a pessoa fez correto, se fez errado. Isso, não é verdade? Mas, eu fiz a dieta. Então, também não existe a dieta X, a dieta da lua, do sol, da água, do abacaxi, de qualquer coisa. Milagre não existe, né, Léo? Eu acredito que hoje todo mundo gostaria até que acontecesse um milagre, né? Mas hoje o que o pessoal está procurando é um corpo bonito, um corpo são, né? E esteticamente, e uma atividade física, quer dizer, ter uma resistência melhor. Então hoje o pessoal está preocupado com isso, está todo mundo cuidando do seu corpo. Sim, né? Hoje a gente vê o número de academias, o tanto que aumentou, a quantidade, às vezes, de lojas de suplementos. A gente, principalmente aqui em Poços, né, que é muito frio, exatamente. O pessoal some das academias, a ciclovia já fica mais vazia. Porém, nos últimos anos, a gente percebe-se que aumentou bastante. Está aumentando, né? Inclusive o número de academias, né? E o número de adeptos, né? Adeptos, porque o pessoal está se conscientizando de que ficar sentado assistindo novela à noite já não vai resolver o problema. Léo, você estava comentando do frio aqui em Poços, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho então dos termogênicos, né? Inclusive o que é proibido pela Anvisa, se pode ser usado alguma coisa. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o nutricionista Léo Piva. Léo, vamos falar então, como eu comentei antes do comercial, dos termogênicos, né? O que é proibido, a Anvisa proíbe, não proíbe, o que você diz disso? Sim, primeiramente, Luciano, cabe a gente falar sobre o que é a suplementação de uma forma geral. Por quê? No caso dos termogênicos, existem os alimentos que são termogênicos e a suplementação, né, que vai ter esse papel, né, aumentar a temperatura do corpo, que é essa termogênese. Então a suplementação no Brasil ela é fiscalizada, ou ela a legislação quem faz é a Anvisa, é o órgão que fiscaliza tudo isso. E dentro existe uma portaria específica para suplementação, né, esportiva, né? Certo. E dentro dessa portaria existem alguns tópicos. Um dos tópicos seria a suplementação de cafeína, né, que é uma substância termogênica. Existem outras substâncias, mas aí entra em uma outra categoria, não para atleta. Certo. Né? Então, e essa portaria ela regulamenta toda a suplementação voltada para um atleta. Então, sobre os termogênicos, existe só uma classificação, que é a suplementação de cafeína para atleta. E as empresas de suplementos precisam adequar os produtos a essa legislação. Agora, falando especificamente dos alimentos ou dos suplementos termogênicos, ou dessas substâncias termogênicas, isso. A cafeína seria a principal, né, que ela é muito utilizada, né, para queima de gordura, digamos assim. Esse aumento da temperatura corporal causado pela cafeína vai fazer com que o seu corpo ele queime mais energia, mais gordura, ou, né, aumenta a temperatura, consequentemente aumenta o seu metabolismo, o seu gasto energético aumenta também. Então a cafeína a gente encontra tanto em suplementação quanto na alimentação, em uma série de alimentos. Existem outras substâncias que vão estar acelerando o metabolismo ou vão estar substâncias termogênicas. Então, por exemplo, o chá verde tem substâncias termogênicas, canela, gengibre, né, o guaraná, que é muito utilizado, o pó de guaraná e tal. Há quanto tempo? O café,
né? Então, é muito utilizado isso, tanto no meio esportivo, quanto as pessoas que queiram, por exemplo, queimar um pouco mais de gordura. Lembrando que não é o suplemento, não é o alimento termogênico, não é a cafeína que vai queimar a gordura. Não adianta eu tomar uma cápsula ou comer um gengibre, alguma coisa assim, que vai fazer o serviço. Exatamente. E sentar em frente à televisão e ficar parado ali, né? Não vai resolver. Precisa, né? Toda mudança, seja física, seja estética, ou seja qualquer área, precisa uma mudança, uma automudança. Você precisa mudar. Não adianta a gente querer mudar fazendo as mesmas coisas. Se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, ela precisa fazer por onde? E, lembrando aqui, o termogênico é muito utilizado para queima de gordura, mas muitas pessoas utilizam a cafeína, por exemplo, para questão de foco. Ela melhora bastante, concentração. Então, ela estimula o sistema nervoso central e vai fazer com que a atividade física, por exemplo, você fique mais disposto, digamos assim, para... E sempre lembrando, Léo, desculpa te cortar, sempre procurando a orientação de um profissional, sim, né? Não é chegar e falar, vou tomar cafeína, tem as doses, tem a quantidade correta para ser usada. Né? E tem as contraindicações, acredito também, sim, de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa cardíaca, exatamente, ou hipertensa, né? O uso dessa cafeína, se caso a pessoa queira usar, tem que ser bem... Um controle bem rígido, né? Principalmente, assim, nos meus atendimentos, na anamnese, quando eu pergunto, hipertensa, então algumas coisas eu vou procurar evitar quando eu for montar o cardápio, a dieta dela, né? Então, e assim, o que mais tem a pessoa com algum problema e que faz uso de alguma substância, não só a cafeína, qualquer outro estimulante, e às vezes acontece alguns problemas, principalmente insônia. Né? Às vezes a pessoa vai para a academia à noite e faz uso de uma cafeína antes de ir para o treino, né? E relata problemas de insônia, não consigo dormir. Não vai mesmo. Para de tomar isso. Né? Tudo tem limite, né? Então, volta a falar, depende da orientação, sim, né? Sim, do profissional qualificado para isso. Na conversa, a gente já vai identificando, ou já vai trilhando aí o caminho que a gente vai seguir para aquela paciente. Léo, vamos falar um pouquinho dos suplementos esportivos, né? Sim. Quando que se deve usar e para que serve, né? Por que usar? Sim. Então, a mesma portaria que regula o suplemento de cafeína, regula as outras categorias também. Existem algumas, e eu acho que não cabe assim a gente ficar falando, porque é um assunto bem longo, um tema longo, só de legislação, e fica muito cansativo. Mas a suplementação, como o nome já diz, é para suprir necessidade. Hoje em dia é muito comum isso, né? As pessoas tomarem suplementos sem indicação, ou porque o amigo toma e tal. Exatamente. Então, assim, suplementação é demanda. Será que você precisa daquilo? Será que você precisa suplementar com uma proteína, com carboidrato, ou com aminoácidos? Né? Então, tudo é demanda. A gente tem que ter, no atendimento, né, a gente pergunta, o que você faz? Que atividade que você faz? Quanto tempo? Que horário e tal? Então, para cada pessoa, a gente tenta montar o mais próximo, né, o que facilite durante o dia, ou cada um tem a sua individualidade, tem a sua atividade, horário, né? Então, cada um tem os seus hábitos. Então, o assunto suplementação é para suprir necessidade. A gente tem que perguntar, será que realmente eu preciso daquilo? Ou será que o paciente precisa daquilo? Não usar por modismo, né? Não usar por modismo. E não colocar, como a gente já falou, o suplemento como algo milagroso. Exatamente. Mas quantos quilos eu vou ganhar tomando isso? Às vezes me perguntam, às vezes você não vai ganhar nada. Né? Primeiro você tem que melhorar a sua alimentação, melhorar a sua rotina de exercício, para depois você pensar em resultado. Olha, vamos comentar um pouquinho com os nossos telespectadores também, né? O jejum, a dieta antes de um treino, por exemplo, na academia. A pessoa deve alimentar, é coisa que está relacionada com a sua área, né? Sim. Então, Tim, como que você orienta os pacientes? Alimenta, o que deve comer, quantidade? É uma dúvida muito frequente, que eu costumo... as pessoas me perguntam
Muito isso. Eu não sei o que eu vou comer antes do treino. Quanto tempo? Voltando a falar, é individualidade. Às vezes a pessoa não tem tempo de comer antes de treinar. Acabo de sair do trabalho, eu vou para a academia que depois eu tenho que ir para a faculdade. E aí? Ou tenho que estudar, tenho que fazer alguma outra coisa. Vai comer só muito mais tarde. Então, né? A pessoa fica muito na dúvida. E o que a pessoa vai estar ingerindo, vai estar comendo, não só antes do treino, mas ao longo do dia todo, é questão de objetivos. Questão de intensidade de treino, qual o tipo de treino, né? Se a pessoa começou a fazer o exercício agora, se é um iniciante na prática do exercício, ou seja, um nível intermediário ou avançado, né? Então, nunca faça exercício em jejum. Importante, que né? é o que mais acontece. Muitas pessoas, às vezes, elas vão para a academia, vão fazer essas suas atividades pela manhã. E as pessoas, muitas, me deparo bastante, não consomem, não comem nada de manhã. Por quê? Às vezes por falta de tempo, na correria, ou às vezes não tem fome pela manhã. E já vão fazendo a dieta da cabeça, né? Da própria cabeça. Ou pensando que ficar sem comer emagrece, por exemplo. Pelo contrário, né? Então não é mais ou menos assim. Então o conselho que eu dou é que se alimente. Agora, o que vai comer, aí tem que perguntar para o nutricionista. Exatamente, não vamos fazer da cabeça, né, Léo? Léo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nutricionista Léo Piva. Léo, antes dos comerciais, você estava comentando, né, um pouquinho a respeito de suplementação. Sim. E falando em suplementação, o que você acha do whey? Bom, o whey, hoje em dia, todo mundo sabe, é um dos suplementos mais indicados e mais consumidos aí pelos... Eu estou perguntando porque hoje você vê todo mundo, eu tomo whey, então... Por que o whey, né? O whey é a melhor proteína que existe. É a melhor proteína que já inventaram, assim, melhor do que o ovo, melhor do que carne ou qualquer outro tipo. Pela combinação de aminoácidos, né? Então vamos, só para a gente ilustrar um pouco a conversa, vamos pensar que uma proteína seja uma parede e os aminoácidos são os tijolos. Então, para você produzir uma proteína, são precisos... É preciso, né, vários aminoácidos. E a gente tem 20 aminoácidos. Alguns essenciais que o nosso corpo não produz, a gente precisa ingerir através da alimentação, e os essenciais que o nosso corpo produz. Mas a whey, ela é extraída do soro do leite por vários processos, tá? Mas, de uma forma geral, a whey é um dos produtos, dos suplementos mais consumidos. Inclusive, existem várias pesquisas aí relacionando a whey e qualidade de vida, não só para quem pratica o exercício físico, mas uma pessoa que importante, hein? Pessoa que quer melhorar a sua alimentação. A população brasileira, né, a alimentação da população brasileira, de uma forma geral, é muito pobre em alimentos ricos em proteína. Come mal, né? Come muito Muita mal, gente confunde quantidade com qualidade, né? Isso. E a gente for pegar, né, hoje, essa facilidade de você chegar num supermercado, numa padaria, consumir um alimento pronto e tal, é muito fácil. Porém, a qualidade, às vezes, não é a Deixa a desejar, né, Léo? Mas voltando um pouquinho a falar sobre o whey, essa combinação de aminoácidos que fazem essa proteína dessa alta qualidade. Então, é muito pesquisado em doenças, por exemplo, um câncer, onde tem muita perda de massa muscular, né, onde o sistema imunológico está muito debilitado. Então, no Brasil, pela suplementação ainda está está engatinhando, né, a whey é muito consumido por praticantes de exercício físico, mas Exatamente. Em países europeus, os Estados Unidos principalmente, a população consome a whey como um alimento, né? Um alimento mesmo, um alimento normal do dia a dia, do né? dia a dia. E é encontrada em prateleiras de supermercado e tal, com apelo às vezes até para criança. Ao invés da criança tomar um achocolatado, que é rico em gorduras, em conservantes, em corantes e tal, ela consome uma whey com sabor de chocolate, por exemplo. Muito melhor, né, para a saúde. Melhor, né? E falando em suplementos, o que você acha da qualidade dos suplementos utilizados? Hoje em dia, de alguns meses para cá, tem muito falado isso,
né? Porque isso é importante, pode ter muita fábrica, mas é a qualidade. Sim. Né? Devido a essa demanda, ao aumento do número de praticantes de exercício e tal, as fábricas, os fabricantes de suplementos aumentaram também. E o Brasil, né, por conta de impostos e tal, é muito caro você produzir um alimento, um suplemento no Brasil. Né? As matérias-primas todas, ou a grande maioria, são importadas, então já tem um imposto tanto da importação quanto do próprio Estado. Que vai encarecer, encarece. Né? Lógico. Devido a isso, as fábricas têm e a má fiscalização também da Anvisa, né, faz com que surjam aí fábricas de fundo de quintal e que fazem infelizmente isso acontece, qualidade. Né? E hoje em dia, principalmente de uns tempos para cá, onde começou a ser divulgado na mídia, né, análises de produtos, né, de whey principalmente, com uma qualidade muito ruim. Né? E já existia um preconceito dos próprios brasileiros com a suplementação, que não seria adequada, ou que estava atendendo aí ao que o rótulo diz. Né? Então, aliado a isso, a esse preconceito, a esses laudos, né? Ou essas matérias na internet, em revista, falando sobre essa má qualidade da suplementação no Brasil, né, a tendência é que as pessoas consumam, né, suplementos importados, que às vezes não A qualidade dos importados é boa? Olha, na grande maioria sim. Na grande maioria sim. Porque lá não tem necessidade de falsificação, de adulteração, porque lá os impostos são menores, então não tem essa necessidade de ficar adulterando. Na grande maioria das vezes, claro que isso não é regra também, o que está no rótulo é o que está dentro do produto. Então, teoricamente tem que ser, né? Associa isso a uma qualidade melhor. Né? E devido à tecnologia, devido a marketing, devido a uma série de coisas, faz com que o suplemento nacional ou a whey nacional tenha é mal vista. Porém, algumas marcas... Mas tem fábricas idôneas e boas aqui no Brasil, né? Principalmente as fábricas mais antigas que trouxeram a suplementação para o Brasil. Existem aí várias empresas que são muito boas, muito idôneas, onde o que está no rótulo está dentro do produto. Né? Porém, né, o brasileiro prefere coisa de fora, né? Não dá valor no produto. Exatamente, acho que o de fora é melhor. Né? Acho que de fora é melhor e nem sempre é isso que acontece. Léo, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa. Sim. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso, né, para os nossos telespectadores. E eu quero agradecer muito a tua presença. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você também deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Ok. Então, o meu conselho, na verdade, é que a pessoa que queira uma qualidade de vida melhor, que queira melhorar a sua alimentação, melhorar a condição física, que ela procure um profissional especializado, no caso, um nutricionista. Um nutricionista, né? Já que está fazendo, vamos fazer uma alimentação adequada, né, Léo? Corretamente. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde e Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.